nome é Wagner Martins, mais conhecido como Wagner Martins, ou Wagnão. 31 anos, né, operador de produção, formulação, técnica em química. Né. E a nossa luta diária aí com relação à política, né, não digo nem que é um trabalho, é algo que a gente começou a fomentar há mais ou menos 2 anos e meio aí, falando sobre as políticas da nossa cidade, mas também é algo que eu já fazia quando eu fazia música lá atrás, né? Você acompanhou, sabe aí dessa história aí, e só trouxe de uma outra maneira, né? Hoje eu falo abertamente na rede social sobre as políticas públicas, tanto da minha cidade quanto da nossa região. Nasci em Campinas, né? Morei no começo da vida aí quando criança, já aqui em Paulínia, viemos pra cá, acho que eu estava com 5, 6 anos, né? Viemos morar aqui no Leonor, é um bairro que a gente está desde o começo, desde o início do bairro, né? No resumo é isso, né? Aqui vim pra cá com a minha mãe e minha irmã, aqui perdi minha mãe, e a nossa história começou assim. A cidade foi uma cidade que me acolheu, né? Acolheu minha família, e graças a Deus lá atrás tinha bastante oportunidade. Foi uma cidade que eu tive a oportunidade de crescimento profissional, e isso é o que eu tenho de gratidão enorme aí por Paulínia. Você já sofreu algum tipo de racismo? E se sim, qual e como? Já. É que na verdade assim, com relação, quando se fala em racismo, existe, né, diversas formas que infelizmente acontece, principalmente quando você é criança. Mas a que mais me marcou, né, entrando nesse sentido aí que você está falando, foi com relação à história do negro, né? Eu lembro disso porque é pontual, né? Quando eu comecei a frequentar a escola e tal, e tinha aula de história, na hora que chegava na hora dos negrão, era complicado. Que aí era só as ideias que o negrão tomava chicotada, que o negrão... E aí os caras, mas esse negrão aí não tomava atitude e tal, e não tinha uma identidade, né, dentro do material escolar, do qual trazia o orgulho de um povo, você tá entendendo? Somente sofrimento, etc. Então isso aí marca muito, e no meu caso foi assim, né? E, enfim, esse foi uma situação que marcou bastante. Mas tem outras, né? A gente sabe, né? Tem várias situações aí que acaba, né? Porque é cultural, né? Infelizmente acontece, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E a nossa luta é para mudar isso da melhor maneira possível, né? Você gostaria de deixar alguma mensagem, assim, alguma visão, algum conceito para a juventude, para o pessoal que está em século XXI, com tudo que aconteceu em questão aí do preconceito, do racismo que vem acontecendo muito intenso, né? Ainda mais esse ano de 2020. Na verdade, irmão, o racismo sempre ocorreu, né? No mundo, né? Não só pelos negros, mas por outras pessoas também, né? De outras etnias e tal. O que eu posso deixar para nós como população, como pessoas negras ou indígenas, né? E outros grupos, né? Que acabam sofrendo muito dentro da sociedade, o que eu posso deixar para essa juventude é a questão realmente do orgulho, da união, de procurar o orgulho em quem você é, né? Pontualmente, principalmente na minha vida, eu creio que quando eu comecei a me descobrir como pessoa, a partir do momento que eu comecei a ter um orgulho maior sobre quem eu era, né? Porque, infelizmente, talvez hoje esteja mudando isso aí, mas na década de 90 ou antes disso, né, a beleza negra não era tão acentuada na nossa sociedade. Isso conta e muito, né? Quando você fala que tem uma menina dentro da escola e ela sofre racismo e não dá nada, né, o bullying não existe e tal. Não, essa criança, se ela vai crescer complexada, ela vai ter problema para poder falar em público, ela vai ter problema para conseguir emprego, ela vai ter problema para se posicionar na sociedade. Isso é fato. Tá? Então acho que a gente conseguiu construir o Brasil tem construído bons caminhos, né, com relação à luta contra o racismo, não por políticos e nem tampouco por pessoas fora disso, né, fora desse meio, né, pessoas que acabam utilizando, e eu vejo muito isso, né, o racismo como uma escada aí, não só de publicidade, eu já falo de política porque eu estou nesse meio, você me conhece, mas eu falo em outros aspectos também, né? A gente vê muitas pessoas levantando a bandeira, mas no resultado final continua da mesma coisa, né? Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo que assim, nós negros, né, temos que nos orgulhar cada vez mais de ser quem somos, né, da beleza que temos, e aí o mundo vem da mesma caminhada, entendeu? O mundo vai vir na mesma caminhada. Até uns tempos atrás eu estava discutindo com um amigo meu, com os conhecidos e tal, e aí você vê que as pessoas, cada uma tem uma percepção do racismo.
exemplo, para algumas pessoas, se ela tem um filho, uma filha negra, e fala assim, você vai casar com um negrão, se o pai fala, para algumas pessoas isso é racismo, do próprio negrão, mas para outras não. Mas quando você vai ser para um japonês, para um chinês, né, para outras etnias, não é racismo. Então é a percepção de cada um, o que eu vejo hoje. Né? E aí você encontra muita coisa na rede social falando, hoje não pode mais chamar ninguém de negrão. Não, você não pode chamar o cara de negrão. É a entonação, com que tipo de sentimento que você está trazendo essa palavra, você está entendendo? Então, acho que hoje existe uma luta muito grande dentro da nossa sociedade. Quando se fala em racismo, existe uma luta muito grande de diversas áreas. Eu acho também que a gente está muito repartido, né? Tem os negros isso, os negros aquilo e tal, né? E o que eu vejo? Eu vejo que nós, como povo, a gente tem que entender quem somos, né? E estamos conseguindo fazer isso. Você vê, por exemplo, eu vejo várias dezenas de exemplos, né? Falando um exemplo bem simples, dezenas de marcas de shampoo, por exemplo, se adequando à população negra. Não porque eles começaram a divulgar a imagem da negra ou fazer um produto para ela, não, porque a negra falou assim, não, eu quero deixar meu cabelo black e pronto. Se você tiver o item para mim usar no meu cabelo, beleza, se não tiver eu compro de outro, entendeu? Então quando a gente entende o nosso valor, as coisas começam a mudar, né? E, enfim, para mim, uma visão geral assim, com relação ao racismo é isso, o entendimento, né? As pessoas têm que parar de ser ríspidas, as pessoas não entendem a dor do outro. Uma vez na sala de aula, né, pela faculdade, uma professora perguntou com relação a cota, isso aqui, eu entendo o seguinte, nós precisamos entender a dor do próximo, primeiro. É necessário, não é necessário, eu não sei, qual que é a sua dor? Por que é necessário para você? A gente tem que começar a se preocupar mais com a visão do outro e depois com a nossa própria opinião. Porque se a gente não vivencia aquilo, como que a gente pode opinar de uma maneira enérgica e sábia? Entendeu? Então é isso. Lógico, como eu disse, tem muitas pessoas que, isso aqui pra mim não é racismo. O cara não é racismo pra mim, pra outras é. Exemplo, você vai pegar, vou dar exemplo aqui, né? Eu conheço muitos, eu falo de grupos, né? Por exemplo, baiano. Baiano, os que eu conheço, por exemplo, não gostam que chamam o outro de neguinho. Não gosta, nem na brincadeira, nem com amor, porque é um diminutivo. Né? E aí você encontra várias dessas situações. Então eu acho que a pessoa tem que ter um posicionamento firme quando vai falar com uma pessoa, chama pelo nome, né, da melhor maneira possível. E quando se há intimidade, aí é outra conversa. Mas tem que ser respeitado, cada um. Você apelidar as pessoas, se falava muito disso lá atrás, né, década de 90 e tal. E na minha época não tinha bullying, né? Irmão, quem que você era na sua época? Você era o cara que bullyingava ou você era o cara que sofria? Você tá entendendo? Certo, muito bom. E para encerrar, Vagnão, eu gostaria de saber se você tem orgulho de ser preto, se você tem orgulho de morar onde você mora, de você viver a vida que você vive sendo negro, né? Sim, não, tem que ter, né? Que nem igual a gente está falando. Acho que esse orgulho é algo que muitas vezes o jovem negro ele vai começando a descobrir. Hoje já não mais. Meu filho, por exemplo, ele usa canicalon, vai para a escola, nunca sofreu nenhum racismo. Olha que benção. Isso aí são os bons frutos da nossa sociedade. Os bons frutos. Não posso falar só da guerra. Tem a guerra, irmão. Mas também tem os bons frutos que a gente está colhendo também de uma luta passada. Entendeu? Então isso aí pra mim é um orgulho. Eu sento com meu filho, eu falo sobre isso porque tem que se falar. Né? Acho que se a gente é pai, a gente tem que falar sobre vários assuntos, independente se você é um pai negro, se você é um pai branco, se você é um homem, independente. Tem que falar sobre essas coisas porque o seu filho vive em comunidade, vive dentro da sociedade. Né? Então eu acho que é relevante, né? Essa questão do orgulho negro, tem que se ter. O que acontece? Deixa eu te contar uma história breve aqui. Quando eu estudava na escola do maestro, eu teve uma situação muito relevante à minha história de vida, que eu sempre guardo isso aí e levo. Eu levo até hoje. Tem um diretor lá, um cara abençoado, né? Diretor do maestro há muito tempo lá, não vou expor o nome dele aqui, enfim, mas quem estudou lá nas antigas, né? 2008, 2007 e tal, sabe quem é. E aí eu tava pra fora da sala de aula, acabado o recreio, tava pra fora. E aí ele chegou, cara, muita gente pra fora. E ele veio em mim e falou, não, entra pra dentro aí e tal. E deu uma carcada, sabe? Deu aquela fumada. Eu falei, esse cara tá de sacanagem comigo. Esse cara não tá normal. Aí entrei. E aí a gente sofre tanto com relação ao racismo, tanto com tantas coisas,
que naquele momento eu falei, esse cara é racista, não é possível. Esse cara tá com problema comigo. Porque tinha um monte de gente pra fora e eu era o cara mais quietinho da turma ali na época, né? E aí eu não me aguentei e fui lá. E nós temos que nos colocar. Não adianta sofrer calado. A gente tem que se posicionar. Isso que é a parada que tá mudando o Brasil e tá mudando o mundo. As pessoas estão se posicionando. Não porque alguém pede ou porque alguém manda, mas porque ela sente necessidade. E aí eu fui lá, né? E na sala do diretor. Então imagina pra mim, moleque novo, timidão, ter que ir na sala do diretor para discutir racismo, né? Ver ali a situação. E aí ele sentou e ele falou assim, eu falei assim, ó, fulano, cara, você me chamou a atenção ali e eu fiquei assim e tal, qual que é? O que aconteceu? Ele falou assim, não, eu poderia chamar a atenção de todo mundo aí, mas cara, eu tô cansado, cara. Eu tô preocupando com quem tem futuro. Eu tô preocupando com quem realmente mostra a vontade de viver. Então o que eu senti naquele momento? Que a gente sofre tanto que muitas vezes acontece sim, da gente ter situações que a gente acha que está sofrendo racismo. Mas muitas vezes, como aconteceu com a minha vez, o cara estava se preocupando comigo. E não é uma desculpa de o cara tá se vitimizando e não é isso aí não. Você tem que se colocar na situação do cara. É o cara que já sofre, é o cara que sofre essas situações aí constantemente, entendeu? Então, por que eu estou trazendo isso? Essa conversa de vitimismo social, de vitimismo de raça, etc., é um incrédulo que colocaram na mente do povo que vem causando mais conflito no Brasil, porque não existe o vitimismo. Existe a situação de vivência da pessoa. Se você tem um filho, né, ou um conhecido, né, que você está sempre, que a sociedade está sempre martelando, dificilmente ela vai confiar em alguém, entendeu? Dificilmente. Então nós entendemos isso, nós negros entendemos que isso existe também, né? Mas as pessoas têm que entender que a gente sofre, já sofreu muito, infelizmente, né? Mas a gente está mudando nossa história, mas essa é a ideia que eu queria deixar. Beleza, Negrão? Gratidão, queria agradecer, irmão. Tamo junto, da hora. Pela força. E vai pra cima, vai pra cima aí. Vamos. Vamos que vamos. É isso, né? É isso. Agora aquela Muito bom. fotinha.